Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então vamos voltar aqui no nosso capítulo de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Então, se você que está me ouvindo agora é testemunha de Jeová e pretende publicar um comentário refutando que Jesus seja Deus e homem, nem perca seu tempo. Eu vou deletar o seu comentário e vou bloquear você. Você não vai conseguir mais escrever mais nada, comentar mais nada. Você pode continuar assistindo o vídeo e eu oro a Deus que um dia Ele convença você. E quando fala também primogênito de toda a criação, não é no sentido de primeiro gerado, mas aquele que detém a preferência, o primeiro lugar na criação. Porque Ele é o Criador. Jesus é o verbo ativo da criação, Ele é o Criador. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E aqui ele está falando de todos os seres vivos, inclusive dos seres angelicais, dos seres espirituais. Ele que criou. Ele criou Satanás. Ele criou os anjos. Claro que antes de serem anjos caídos, né? Mas foi ele que criou todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Esse subsistem também tem lá em Hebreus, né? A manutenção da matéria é ele que faz. Quer ver, ó? Algumas vezes você já tentou bater palmas e essa mão entrou na outra mão e saiu do outro lado? Você fala assim, é absurdo acontecer isso. Não é absurdo. Pensa assim, a nossa mão é formada de moléculas que, por sua vez, são formadas por átomos. E entre os átomos existem espaços vazios. O que faz com que uma mão não misture com a outra? Os átomos dessa mão não misturem com os átomos dessa outra. O que mantém a matéria, ou quando você se apoia numa mesa, como é que a sua mão não vira a mesa também, não mistura com a tábua da mesa? Porque o poder de Cristo é o poder daquele que sustenta todas as coisas, que mantém coesa a criação, mantém os planetas nas suas órbitas. É Ele que mantém os planetas nas suas órbitas. Agora com esse telescópio novo aí que colocaram, esqueci o nome dele, não é o Hubble, é um outro já, que ele fotografa em infravermelho. Infravermelho é uma luz que nós não enxergamos. Então, você olha para o céu, você vê todas as estrelas e tal, mas você não vê estrelas muito distantes, porque a luz delas não chega aqui, mas o infravermelho chega. Então, esse telescópio consegue detectar. Eu estava vendo umas fotos na internet, aí eles faziam a comparação. Então, você vê um sol, você vê aquela bola, uma estrela, né? As estrelas são sóis. São sóis. Inclusive, os planetas, os únicos planetas que nós enxergamos são os do sistema solar. Ah, mas como é que falam que descobriram tal e tal e tal planeta? Isso começou a descobrir depois da década de 90, se não me engano. Começaram a descobrir planetas chamados exoplanetas, EXO, porque eles estão fora do sistema solar. Como que eles sabem que tem esses planetas lá? É pela variação da luz das estrelas. Então tem uma estrela que dá para ver no telescópio, é claro. Então um planeta que esteja orbitando em torno dessa estrela, chega uma hora ele passa na frente dela, para dar a volta nela, né? Para dar a volta ele passa na frente. Quando ele passa na frente, a luz dele diminui. Assim, a luz da estrela, né, diminui na proporção do tamanho daquele planeta. Então os caras, com cálculos do arco da velha, eles conseguem detectar o tamanho do planeta. E pelas variações também, eles conseguem detectar de que material é feito o planeta, se tem isso, tem aquilo. Tudo isso é feito com
com o estudo da luz, de espectros de luz. Não vou entrar nesse assunto, porque eu não sou da área, tem muitos cientistas aí que explicam muito melhor que eu. Mas apenas para dar uma ideia. Então eu vi, tem um sol, tem uma estrela, que ela é tão grande, mas ela é tão grande, que daí na foto colocaram uma foto do sol na frente dela. Então é como se um mosquito tivesse feito um cocôzinho assim na estrela, né? Porque é um pontinho. Você não vê nascer um pontinho só. Você imagina o tamanho dessa coisa, meu. É muito grande, é muito grande. Agora, quem é que vai discutir com Deus? Quem é que vai discutir com o Senhor Jesus, com aquele que mantém o universo? Aquele que mantém tudo. Tanto é que esse telescópio agora ele tá captando estrelas muito antigas, de milhões de anos. Oh, Mário, mas a Terra a Terra não foi criada há 6.000 anos? Não. Não, existe aí um grupo de cristãos que eles chamam de terra jovem, né? Eles chamam Terra Jovem, eles falam também, tem muitos vídeos, tem um cientista aqui de Limeira também que faz muitos vídeos sobre isso. Mas, na realidade, aquilo que eles fazem, no meu entendimento, diminui a grandeza de Deus. Porque você dizer que a criação tem 6.000 anos, só porque a Bíblia registra isso, né? Registra de 6.000 anos para cá, você diminui a grandeza de Deus. Porque as coisas criadas têm bilhões e bilhões e zilhões de anos. Nós que tentamos fazer isso menor. O que nós temos na Bíblia é um relato desta criação. Porque houve uma criação antes dessa, que nós não temos registro. Temos os registros fósseis, temos lá os dinossauros, né, os restos fósseis, temos outras evidências, temos até a evidência das estrelas, porque se você pega uma estrela, lembre-se disso, a luz ela tem um limite de velocidade. Quando você vê o Sol de manhã, você não está vendo o Sol. Você está vendo o Sol como ele era 8 minutos atrás. Porque a luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. Mas quando você vê uma estrela lá no meio do céu, essa estrela, a luz dela, levou milhares de anos, ou milhões de anos, ou bilhões de anos para chegar na Terra. Então você está vendo uma estrela que nem está lá mais. Ela já pode ter explodido, ela pode ter desaparecido. Ou ela não está nesse ponto, ela está naquele outro ponto lá. Porque a luz dela, que chegou agora nos nossos olhos, levou muito tempo para chegar aqui. A mesma coisa o Sol. Você está vendo o Sol. O Sol nasceu aqui, né? Está aqui no horizonte. Olha lá o Sol. Onde está o Sol? Está no horizonte. Não, Mário. Ele está 8 minutos acima do horizonte. Você está olhando para um lugar que não tem sol nenhum. Mas é que quando ele estava aqui no horizonte, a luz chegou nos meus olhos, né? A hora que chegou nos meus olhos a luz, ele já está em outro lugar. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar a infinitude do Senhor Jesus, o tamanho dele, e como nós somos pequenos. E como nós dependemos de Deus e de Cristo para sermos salvos. Porque senão não teria salvação para nós. É muita coisa para a cabeça. Vamos continuar aqui, senão nós vamos explodir. O meu computador está sendo fumaça já aqui, meu. Ó. Porque nele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Aí, depois dele ter falado da natureza de Cristo, que é Deus, sua natureza divina, depois dele ter falado do seu relacionamento com a criação, que parte teve ele na criação? Toda parte. A criação inteira depende dele. Dependeu dele e depende dele. Quando ele estava morrendo na cruz, o homem, Jesus, né? Quando ele estava morrendo na cruz, ainda assim ele estava sustentando o universo.
Ele estava sustentando o universo, ele nunca deixou de sustentar o universo. Lembre-se que ele é Deus. Quem morria na cruz era Cristo, homem. Deus nunca morreu. Tem gente que fala assim, o dia em que Deus morreu na cruz. Não, bobagem, Deus não morre. Como é que Deus vai morrer? Morreu Jesus, homem. Jesus, homem. Como é que a gente entende isso? A gente não entende, simplesmente. Não quer entender algo que é maior do que nós. Aí quando ele vai falar, ele falou da sua relação, de quem ele é, a sua natureza divina, a sua relação com a criação, e agora ele vai falar da sua relação com a igreja, que é o conjunto de todos os salvos. A igreja não é uma organização religiosa, a igreja não é uma instituição de caridade, a igreja é o conjunto dos que foram salvos por Cristo. A palavra igreja significa congregação ou agrupamento de pessoas. Ele é a cabeça do corpo da igreja, versículo 18 de Colossenses 1. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Ninguém antes dele ressuscitou dos mortos nessa forma da nova criação. É esse o sentido, porque ele ressuscitou alguns durante o seu tempo aqui na Terra e também no Antigo Testamento, teve gente que ressuscitou dos mortos. Mas não era uma ressurreição definitiva. A pessoa ressuscitou e morreu depois. Mas ele é o primeiro, então ele é o primogênito dentre os mortos. Dentre os mortos, não é dos mortos. Dentre, por que dentre? Porque ele foi tirado do meio dos mortos. Para que em tudo tenha a preeminência, tenha o primeiro lugar. Se não é dado o primeiro lugar a Cristo, em qualquer lugar que seja, esse lugar não presta. Se você está congregado num lugar onde não é o nome dele que está em evidência, mas é o nome de alguma personalidade, de algum país, porque você tem igreja luterana, o que é? É uma igreja em homenagem a Martinho Lutero. Você tem a igreja anglicana. O que é isso? É uma igreja, e o nome anglicana significa Inglaterra, inglesa. Uma igreja inglesa. Então, você tem a igreja wesleyana. Por que tem esse nome? Porque foi dado o nome em homenagem a John Wesley. Tá certo isso? Não, tá erradíssimo. Você tem a igreja da Suécia, por exemplo, a igreja da Suécia e a igreja da Dinamarca. A igreja da Suécia, muitos dos bispos são ateus, porque essas organizações se transformaram mais em organizações de caridade do que qualquer outra coisa. Na Europa, praticamente, a fé em Cristo desapareceu. São os que vêm de outros países e mudam para a Europa que continuam ainda fomentando a fé em Cristo. Mas os europeus originais, esses estão tão materialistas que a maioria é ateu. A maioria é ateu. Eu correspondi uma vez com uma irmã e ela dava aula de religião numa igreja, numa escola, não sei se era Suécia ou Dinamarca, não lembro onde era a escola. Ela falou assim, eu dou aula de religião lá, mas os alunos são todos ateus, a maioria são ateus, e mesmo os outros professores são ateus e dão aula de religião. E na verdade eles dão aula de filosofia, né, de outras coisas. E quando fala que ele é a cabeça do corpo, é porque ele é aquele de quem emana o controle sobre o corpo, que é a igreja, que a sua igreja é o seu corpo. Então aqueles que não estão debaixo do comando dessa cabeça, como é que pode, por exemplo, algumas denominações religiosas colocam uma cabeça? A maioria delas tem, né? O catolicismo tem o Papa, o protestantismo tem o presidente. Presidente da igreja tal, presidente da igreja tal, que na pirâmide é o topo da pirâmide, é o que manda em todos ali, né?
É o manda-chuva de tudo. Mas ele é Cristo, cabeça da igreja. É Cristo. E a igreja é seu corpo, formada por muitos membros, mas apenas membros. Não são nada em termos de autoridade. São membros. A autoridade na igreja é da cabeça. Por isso que quando estamos congregados ao nome do Senhor, isso não significa apenas que a gente falou assim, vamos chamar a nossa igreja de congregados ao nome do Senhor, que é mais bonito. Não, é porque nós estamos sujeitos ao comando dessa cabeça que é Cristo. Não tem nenhum outro Senhor entre os irmãos congregados e Ele. Ele é o topo da pirâmide. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para quem tudo tem a preeminência, o primeiro lugar. Os homens colocam Cristo em segundo lugar, mas ele tem que ter o primeiro lugar. Não adianta escrever no dinheiro, cremos em Deus ou qualquer coisa assim. Não adianta escrever para falar que está honrando a Cristo. Não está. Não está, não. Tem slogan aí agora de político, né? Como é que chama? Deus acima de tudo, acima de todos, a pátria acima de tudo, né? Isso aí é tudo coisa de manipulação para usar o nome de Cristo. Porque nada disso a gente encontra na Bíblia. A coisa é simples, ele é a cabeça, ponto final. Aí no versículo 19, porque foi do agrado do Pai que alguma plenitude nele habitasse. Não, toda a plenitude nele habitasse. Não falta em Cristo nada. Não falta nada de plenitude em Cristo. Ele é plenamente Deus, completo, excelso em todos os aspectos. E daí no versículo 20, vai falar da obra dele. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, tudo vai culminar nessa obra de Cristo que vai restaurar todas as coisas e vai transformar tudo em uma nova criação, da qual nós vamos falar depois. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.